Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Chegamos a mais um dos vídeos sobre os principais textos sobre o arrebatamento. Nesta feita, nós analisaremos dois versículos que estão no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, que são o versículo 23 e o versículo 24. Nesse texto, o apóstolo Paulo está direcionando a sua palavra para a igreja, para que com esperança e consolo, o apóstolo Paulo explique a ordem da ressurreição, as que aconteceram, a de Cristo, as que irão acontecer, deixando em oculto o tratamento de Deus para com os ímpios, porque Paulo está falando aqui da condição dos crentes que estão em Cristo e do que irá acontecer com eles no momento que há de vir e do momento que é iminente. Primeiramente, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, mostra as evidências da ressurreição de Cristo. Depois ele vai nos explicar que a essência da certeza da salvação e a nossa pregação é a ressurreição de Cristo. Ou seja, o cristianismo se baseia na vitória de Cristo, que é a sua morte e a vitória sobre a morte. E por isso, nós não podemos estar desatentos quanto a este grande evento histórico que aconteceu. Cristo ressuscitou, foi visto por várias pessoas e hoje seria vã a nossa pregação se Cristo não houvesse ressuscitado. E ele posteriormente vai explicar os corpos e mostrar que esses corpos que estão debaixo dos túmulos, aqueles que morreram, eles serão ressuscitados juntamente com o Senhor, que é a primícia dessa ressurreição, ou seja, Jesus Cristo foi o primeiro a estar aperfeiçoado depois desta vitória da cruz. Jesus Cristo ressuscitou para todo sempre e ele virá buscar os seus, aqueles que morrem e que perecem fisicamente na presença de Jesus. Eles ouvirão o ressoar da última trombeta da igreja. E essa última trombeta trará vida àqueles que morreram em Cristo. Nos versículos 23 e 24, o texto diz: cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, ponto. E aí ele inicia o versículo 24, mostrando a distinção de um texto para com o outro, dizendo: e então virá o fim. Explica quando? Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e todo poder. Veja que o texto ele é regido pela certeza: serão vivificados. O texto tem por objetivo mostrar a ordem da ressurreição, Cristo, os que são dele, e depois virá o fim. O texto não tem a intenção de falar sobre a ressurreição do juízo final. Por isso, essa não é a ressurreição do juízo final, pois essa ressurreição é para trazer consolo e alegria e certeza da nossa vitória. E a ressurreição de todo o restante da humanidade que não teme a Deus é uma ressurreição que virá no fim. E o texto deixa bem claro a vitória do Senhor sobre o anticristo, sobre a besta, sobre o diabo, mostrando que o fim virá depois de todo esse processo. Então o objetivo do versículo 23 e 24 é mostrar explicitamente o arrebatamento da igreja, que é a esperança da igreja, a ressurreição da igreja, a causa porque nós pregamos a ressurreição de Cristo, que é que nós também seremos ressuscitados em Cristo. O apóstolo não tem por pretensão mostrar o que acontecerá entre o intervalo da primeira ressurreição, arrebatamento da igreja, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição do corpo ignominioso, um corpo de vergonha e para o sofrimento, que é a ressurreição dos ímpios. Não tem por objetivo falar sobre período tribulacional, nem nada para Israel. O objetivo de Paulo aqui é mostrar a ordem e trazer a esperança para a igreja, que Cristo venceu e ressuscitou, e agora nós seremos ressuscitados para se encontrar com o Senhor e depois dará prosseguimento aos outros eventos escatológicos e apocalípticos até chegar ao fim. Mostra claramente que o objetivo de Paulo para com os coríntios
é mostrar a certeza da vitória de Cristo e enfatizar que devemos permanecer pregando a ressurreição de Cristo, porque isto mostra a fé e a perseverança de que nós também seremos ressuscitados. Aí ele mostra que nós seremos ressuscitados, aqueles que são de Cristo, nós seremos vivificados. Perceba que todos os textos que fazem referência ao arrebatamento da igreja sempre fazem referência a uma vitória, a um consolo, a igreja triunfante, totalmente diferente da vinda visível do Senhor para julgar, para derramar a sua ira, para trazer uma mudança de pensamento dos judeus, para julgar as nações. São o dia chamado de o grande dia do Senhor, o terrível dia do Senhor. Mas quando os textos sobre o arrebatamento falam de uma vitória, fala de um consolo e de uma esperança, em que Paulo exorta a igreja a consolar uns aos outros com essas palavras. E não há como consolar uma pessoa com a palavra de juízo e de destruição, e sim consolar uns aos outros com a palavra de vitória e de alegria, que é o arrebatamento da igreja, que acontecerá a qualquer momento. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, confira se você é um dos inscritos. Esse é o terceiro vídeo da série Os Principais Textos sobre o Arrebatamento. E aqui no final teremos os 2 primeiros para você continuar conosco. Permaneça firme na presença do Senhor, pois a qualquer momento a igreja desaparecerá deste mundo para se encontrar com o Senhor nos ares. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.